Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. A arte de negociar se alcança com muito treino e disciplina. E para desenvolver esta aptidão, existem técnicas e metodologia desenvolvidas com base em conceitos científicos. Explica o especialista em negociação avançada e facilitador em cursos e treinamentos na Assim, Edivaldo Eliezer Gomes da Silva. Edivaldo é o convidado desta edição do podcast Empreenda Assim. Edivaldo, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço. O conceito popular de negociação, quem não chora não mama, é uma falácia? Engana-se quem pensa que negociar é uma habilidade nata que não precisa ser desenvolvida? Essa é uma situação bastante complexa e muito comum que encontramos no perfil da maioria dos vendedores, mas que também está presente na maioria dos profissionais que atuam na área de compras, tanto para produtos como serviços. E onde está a causa disso? Quando nascemos, aprendemos desde os primeiros minutos a negociar para sobreviver. Alertamos por meio do choro que estamos com fome, que temos cólicas, ou mesmo que troquem a nossa fralda para ficarmos quentinhos. Durante a nossa infância, utilizamos esse mesmo artifício como um mecanismo de barganha para conseguirmos algo em troca. E daí ocorrem aquelas birras que deixam os pais estressados, irritados e que, por fim, acabam cedendo, querendo encerrar a situação, às vezes até constrangedora. E na vida adulta, ainda fazemos uso desse mecanismo, como chantagem emocional em nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com amigos, sempre em busca de alcançarmos nossos objetivos. E quando ingressamos na profissão de vendas ou em compras, levamos esse conceito e essa cultura enraizada dentro de nós e acreditamos que, se deu certo até agora, poderá dar certo sempre. É aí que está o grande problema. Negociar não implica em apenas chorar para mamar, ou explicando melhor, pedir, pedir, pedir para conseguir. Barganhar faz parte do processo. Porém, a evolução tecnológica também nos fez evoluir como profissional. Hoje tomamos decisões baseadas em informações, análise de dados e em comportamentos de outras pessoas. Temos todo tipo de informação a um clique. Negociar se tornou uma arte. Por isso é uma habilidade que exige muito estudo, dedicação e desenvolvimento profissional. Negociar compreende saber lidar com diferentes perfis comportamentais, com poder e influência, com persuasão e uma excelente comunicação assertiva. Negociar requer saber, requer dominar e reconhecer as necessidades da contraparte. Também é importante fazer um bom planejamento e gerenciamento de tempo, bem como saber tomar decisões em conjunto que tragam benefícios ganha-ganha. Eu sempre digo que a maior das habilidades e a competência número 1 que deve ser desenvolvida pelos negociadores é a capacidade de ouvir. Somos sim negociadores natos, mas eu trocaria o jargão popular de quem não chora não mama por quem tem escuta ativa negocia melhor. Edivaldo, como deve ser a postura profissional de um bom negociador? Quais os erros comuns? Existe um passo a passo? Um bom negociador deve ter a postura de aluno de faculdade, que todos os dias está determinado a aprender mais para tirar uma boa nota, passar de ano, se formar e ir para o mercado de trabalho totalmente capacitado. Negociação é um processo complexo do ponto de vista racional, emocional e comunicativo. Um bom negociador é, acima de tudo, um bom ouvinte, que sabe como se colocar no lugar do outro. Um bom negociador sabe como defender seus interesses ao mesmo tempo que busca uma solução criativa, que supra as necessidades de ambas as partes. Um bom negociador
precisa ser capaz de manter duas perspectivas diferentes na cabeça, ao mesmo tempo. Uma do seu próprio lado e outra do lado oposto. Um dos erros mais comuns é achar que falar muito pode ser vantagem para se negociar melhor. Ao contrário, ouvir ativamente é a postura correta do negociador de sucesso. Costumamos pensar em negociadores bem-sucedidos como bons falantes, mas ser um bom ouvinte é ainda mais importante. Trata-se de escutar e respeitar. Ouvir e respeitar provavelmente são as concessões mais baratas que você pode fazer em uma negociação. Um outro erro comum é não se preparar para a negociação. Muitos vendedores e até mesmo compradores vão para a mesa de negociação sem qualquer informação que possam apoiá-los nas suas argumentações ou quebra de objeções. Há casos de vendedores e compradores que desconhecem a real utilidade do bem ou serviço que estão negociando. Para negociar em vendas ou negociar em compras, é preciso seguir alguns passos importantes. O primeiro passo é a preparação, que é tão importante quanto a negociação. É nessa fase que se definem os objetivos, os limites, o alvo e as alternativas da negociação. É nessa fase que se elabora as táticas e estratégias que auxiliam a identificar os pontos favoráveis e desfavoráveis que podem ajudar ou atrapalhar o processo de negociação. O segundo passo é a apresentação em si. Nesse momento, é importante a disciplina, a concentração, a escuta ativa, a comunicação assertiva, o uso correto da linguagem verbal e corporal e, acima de tudo, o interesse em atender às expectativas de ambas as partes. O terceiro passo, e que ainda é ignorado por muitos profissionais, é a conclusão da negociação, com análise e avaliação de todo o processo. Saber o que deu certo ou errado, verificar as falhas ocorridas, os comportamentos de ambas as partes e, principalmente, medir se os resultados foram ou não alcançados. A autoavaliação é muito importante nesse processo. A literatura especializada oferece conhecimento sobre a habilidade de negociar? Os cursos e treinamentos são importantes? Sim, o processo de negociação pode ser aprendido por meio de literaturas e cursos. Um bom negociador está em constante treinamento e altamente capacitado para dominar as técnicas. Afirmo novamente que negociar é uma arte e uma ciência a ser estudada. Em meio às competências do negociador estão o conhecimento de mercado e da concorrência, da interpretação de dados, de logística e da cadeia de abastecimento. Temos que falar também da inteligência de mercado, da análise de custos, de precificações, de rentabilidade, lucratividade, do atendimento ao consumidor e da experiência com o cliente. É bom lembrar também que é importante que o negociador saiba analisar indicadores e fazer o gerenciamento do mix de produtos, tanto na compra como na venda. O bom negociador também deve ser um especialista no produto ou serviço que está negociando. Deve saber lidar com gente e suas emoções. Precisa planejar e administrar o tempo e suas rotinas diárias. Também precisa conhecer legislações internas da sua própria empresa e a cultura das outras empresas e da contraparte que irá negociar. Mais do que ler livros, é importante participar de cursos e treinamentos e capacitações que contribuam para o desenvolvimento de competências por meio da interação. Afinal, os instrumentos básicos se enquadram em capacidades comportamentais, como a percepção, comunicação, linguagem mental e corporal, e a criatividade é muito importante. A interação e a troca de experiências podem contribuir na modelagem para o desenvolvimento de um negociador de alta performance. Qual a diferença entre convencer e persuadir? Entender essa diferença pode mudar o resultado do jogo da negociação. Para negociar bem, vender bem ou comprar bem, precisamos primeiro entender
que em uma tomada de decisão, duas forças muito poderosas estão presentes. É um erro acreditar que a negociação é um processo racional e lógico. Ao contrário, as decisões muitas vezes são tomadas por ego, medo, vontade de agradar ou prejudicar alguém, ou por demonstração de força ou poder, ou outros fatores. 95% do processo de decisão em negociações e nas vendas são baseadas na intuição de sim ou não. Mesmo que você esteja comprando um aparelho celular ou um guindaste, sua decisão sempre vai ser emocional e você vai usar a razão para justificar a sua decisão, independente de qual lado da mesa você está sentado. O primeiro fator que leva uma pessoa a tomar uma decisão é o fator racional, que envolve dados e uma série de informações que levam a pessoa a pensar e raciocinar sobre um ou outro ponto. Quando as pessoas estão nesse modelo de análise, elas estão buscando recursos na parte do neocórtex em seu cérebro, responsável por nossa capacidade em lidar com números e entender contas matemáticas. Alguns perfis acreditam que estão amparados em aspectos racionais para tomar a melhor decisão. Com isso, podemos afirmar que, para convencer uma pessoa, será mais fácil quando utilizarmos fatores racionais, dados, números e informações, pois dessa forma teremos como provar as nossas argumentações. O segundo fator que leva à tomada de decisão é o fator emocional. É o hemisfério do cérebro caracterizado por capacidades mais abstratas, impulsivas e subjetivas. É quem comanda a capacidade de compreender e produzir sutilezas da fala, como a mudança no tom de voz, para indicar sentimentos. Está associado a emoções, intuições e criatividade. Quando os negociadores de alta performance querem persuadir a outra parte, tocam em pontos que provocam sentimentos e emoções, sensibilizando a parte, que ficará propensa a aceitar com mais facilidade o acordo proposto. Esses negociadores são hábeis em acessar o nosso sistema límbico, fazendo uso de gatilhos mentais e quase sempre conseguem êxito nas suas negociações. É importante ficar atento aos canais de comunicação da contraparte, para que possamos, ao longo da negociação, ajustar os melhores recursos, alcançando assim os nossos objetivos. Edivaldo, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço. O podcast Empreenda Assim conversou com um especialista em negociação avançada e facilitador em cursos e treinamentos na Assim, Edivaldo Eliezer Gomes da Silva. Obrigado, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.